Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naquele que não ama a Deus. Não há esperança de um Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá! Que prazer estar aqui mais uma vez com você, dando início ao nosso encontro no programa Está Escrito, onde nós todas as quintas-feiras nos reunimos aqui em torno da Palavra de Deus. Que gostoso te receber. Eu já estou aqui também conectado no Facebook, na live, eu estou vendo muitos amigos aqui. Vamos fazer subir aqui os nossos coraçõezinhos. Coloca aqui o seu comentário de onde é que você também acompanha, para que a gente possa mandar aí um abraço para você. Você também que está acompanhando ao vivo aí pelo YouTube, o canal da Novo Tempo aqui ao vivo, que Deus também te abençoe onde quer que você se encontre, que a paz do Senhor e a sua graça sejam abundantes, não importa o meio pelo qual você se conecta aqui no programa Está Escrito, mas que você tenha esse encontro renovador, restaurador nesse instante. Eu quero falar para você sobre o nosso guia de estudos da Bíblia. Olha, esse guia vai lhe ajudar a entender ainda mais quais são os planos de Deus para a sua vida. E eu tenho aqui hoje para você esse guia para chegar e enviar aí na sua casa ou no endereço da sua preferência. É só você mandar aqui para a gente agora no WhatsApp 12 98244 4449. Você vai mandar aqui uma mensagem para a gente, olha, eu quero o guia de estudos da Bíblia, A Procura da Verdade. Você vai receber um link, você vai clicar nesse link, vai ser encaminhado para o site. E ali no site você vai preencher 5 informações. Pode ficar descansado, pode ficar tranquilo, porque nós aqui na Novo Tempo respeitamos os seus dados, então a gente não quer com isso expor você, a sua segurança, tá bem? Pode preencher ali, coloca as informações que nós vamos enviar até o endereço da sua preferência, tá bem? Esse é o nosso grande presente aí para você que acompanha o programa Está Escrito. Você que está aqui ligado nas redes sociais, quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Taiobeiras, Minas Gerais, também de São Miguel, Iguaçu, no Paraná, a Cleide de Lagoa Santa. E eu também quero mandar aqui um abraço muito especial para os nossos queridos amigos da Bahia, lá na cidade de Salvador. Nós estamos ali, nós passamos nesse último final de semana com a caravana Novo Tempo. Eu queria
mandar um abraço especial para a Igreja de Santo Antônio de Jesus e o pastor Joel, a sua família, todos os membros ali, também os nossos amigos ali da FADBA, Faculdade da Bahia. Muito obrigado pela recepção tão carinhosa que vocês tiveram conosco, o pessoal aqui do Está Escrito e os outros programas também da TV Novo Tempo. O programa Está Escrito está começando, você está aí, está preparado, está pronto? Fica ligado com a gente, nós vamos agora para o intervalo, é muito rápido, não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta para dar sequência aqui ao nosso encontro. É já, estamos de volta. Escritas há milhares de anos, as profecias ensinam sobre o que há de vir. Ainda hoje, o que foi escrito causa dúvidas e geram questionamentos na mente de muitos que acabam se confundindo sobre o real significado dessas mensagens. Há quem acredite em premonições ou em experiências sensitivas que possivelmente revelem mensagens sobre o futuro. Porém, profecia não se limita a essa definição. Mas o que é profecia? É realmente relevante que eu estude e entenda o que elas dizem? Como eu devo estudar as profecias? Profecia é o anúncio de um acontecimento, mas não é um acontecimento qualquer. As profecias lidam com os acontecimentos do plano da salvação. Então, por exemplo, Gênesis 3,15 é o anúncio da vinda do Messias. Então veio o contexto do pecado, e aí Deus tem o plano da redenção, e aí anuncia a vinda do libertador. Ao longo da história, então Deus constitui um povo, uma nação, que é o povo da aliança. As nações que se relacionam com esse povo e, portanto, com o plano da salvação de alguma maneira, serão referidas pelos profetas. Então os profetas predizem, anunciam grandes eventos da história que estão conectados com o plano da salvação, com a restauração de todas as coisas. Então, o acontecimento a respeito da questão política, social, econômica dos países, não é necessariamente um assunto profético, a menos que estes acontecimentos estejam relacionados diretamente com o plano da salvação e com o povo de Deus. Então, podemos definir profecia dessa maneira: o anúncio de um acontecimento que em geral é universal, mas que lida com o plano da salvação. E se existem as profecias, é porque elas foram escritas por alguém. Na história da humanidade, encontramos figuras conhecidas que são denominadas de profetas, aqueles que receberam a revelação e transcreveram essas mensagens. Mas nem todo aquele que diz apresentar uma mensagem revelada é considerado um profeta. Então, como identificar esses verdadeiros profetas? O seguinte: primeiramente, o profeta, o básico dele é que ele é levantado por Deus, ele não vai por motivo próprio. Mas a prova de que ele é levantado por Deus, tem duas provas na Bíblia que falam sobre isso. Uma está em Deuteronômio 18, que diz assim: quando o profeta falar e a profecia dele não se cumprir, então esse profeta não foi enviado por Deus. Então esse é um meio de reconhecer. Outro meio está em Deuteronômio 13, que diz assim: se um profeta falar, e mesmo se a profecia dele se cumprir, se por acaso ele pregar contra a palavra de Deus, contrário àquilo que Deus revelou na sua palavra, que é a Bíblia, esse não é o verdadeiro profeta. E daí o profeta Isaías resume isso de maneira muito bem sincera, assim, bem curtinha, não é? Diz assim: a lei é o testemunho. A lei é a lei de Deus, que ele deu na Bíblia. O testemunho são as outras revelações que os profetas receberam. Se o profeta não falar de acordo com aquilo que já foi revelado, não existe luz nele. Nas profecias estão descritas a vontade de Deus e o plano dele para a nossa salvação. Elas nos revelam que o Senhor do Universo está sob o controle de tudo e como devemos nos preparar para o dia final, com esperança.
É importante a gente ter em mente que as profecias não tratam para nós, não revelam para nós o momento dos acontecimentos, pelo menos não da grande maioria deles. Alguns acontecimentos as pessoas só podem entender depois que eles ocorrem. Então, qual é a função da profecia? A profecia é para que as pessoas mantenham a esperança do reino de Deus sempre em perspectiva. Então, por que estou dizendo isso? Porque, veja, os apóstolos, os discípulos chegaram para Cristo após a saída dele do templo e queriam saber, em Mateus 24, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Eles perguntam quando, mas Jesus não diz quando, ele dá uma série de sinais. Depois, antes da ascensão, em Atos, eles chegam de novo e dizem, Senhor, é agora que o Senhor restaura o reino em Israel? É agora, veja, o elemento de tempo está presente de novo. E aí Jesus fala assim, não compete a vocês saber o tempo e a época. Então, nós seres humanos queremos saber o dia, a hora, o ano, pelo menos, a década do acontecimento, mas a profecia não lida exatamente com esse aspecto. Ela fala do acontecimento. E ele poderá ocorrer muito próximo de nós ou longe. Próximo ou distante não fará diferença. A diferença que faz é se a pessoa está esperando pelo acontecimento, pela chegada do reino de Deus e com seu coração pronto para entrar nesse reino. A nossa curiosidade sobre o que vai acontecer parece que não tem limites. E é por isso que você escolheu aqui, para que começássemos estudando nessa nova série, o tema Está Escrito nas Profecias. Nós vamos desenvolver aqui pelos próximos dias, pelas próximas semanas, esse tema, estudando detalhes importantes, cada um dos aspectos relacionados ao plano de Deus na salvação, na história e também ligado ao seu povo. Nós vamos examinar aqui e hoje o tema é sensacional. Você não pode sair daí de jeito nenhum. Nós vamos estudar sobre o remanescente dentro da profecia. Quem é o remanescente? Você já estudou sobre esse assunto? Você já sabe quem é ele? Então fica ligado com a gente, porque daqui a pouco nós vamos aqui a Bíblia, a Palavra de Deus. Aliás, eu estou aqui já com a minha Bíblia, você está com a sua aí? Você tem condição de buscar a sua Bíblia? Corre lá então. Pega a palavra de Deus e traga aqui. Se você tiver um papel, uma caneta, porque às vezes a memória da gente falha, não é mesmo? Então, se você tiver um material de apoio, vai te ajudar você a anotar o que é mais importante sobre esse tema que juntos vamos discorrer dentro da profecia. Mas antes disso, eu tenho aqui alguns recadinhos muito importantes. No sábado, dia 21 de maio, aqui na Novo Tempo, nós vamos ter um encontro muito especial. Então, anota aí na sua agenda, hein? Dia 21 de maio, das 8 horas da noite às 10 da noite, nós teremos aqui uma programação muito especial dos Anjos da Esperança. O tema vai ser Igual a Você. Nós estamos aqui na Novo Tempo numa campanha chamada Corrente de Esperança. O que é isso? Você sabe que é Anjo de Esperança, que Deus nos deu a missão de levar a mensagem em todos os lugares, através de todos os meios, e você tem sido nosso parceiro já há muito tempo. Antes de entrar aqui ao vivo, eu recebi uma mensagem de um amigo, o amigo Marcos, lá de Salvador, me dizendo o seguinte: pastor, eu estou engajado aqui nesse projeto, já coloquei aqui 5 amigos da minha igreja, então fica o meu abraço aí para você, Marcos, e nós vamos lançar esse desafio, vamos mostrar para você essa campanha e os benefícios de levar a pregação do Evangelho através aqui de uma parceria com a Rede Novo Tempo, na TV, também na web e através da rádio. Nós precisamos muito de você, então no dia 21 de maio nós teremos essa campanha, uma campanha muito especial para levar essa corrente de esperança a lugares que a gente talvez não alcançaria de outra forma, tá certo? Você que está conectado aqui com a gente através do Facebook, um grande abraço. Meu diretor aqui está dizendo que muitas pessoas estão conectadas aqui pelo Facebook da Novo Tempo. Olha, meu muito obrigado também à sua companhia. Compartilhe aqui essa live, clica lá no botãozinho, publica ali na sua timeline do Facebook, ou quem sabe copia aqui o link, manda aí no seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas se unam a nós aqui nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Como é bom a gente poder levar essa mensagem de esperança. E deixa eu te dizer uma coisa, é possível
que um simples link que você encaminha aí num grupo de WhatsApp faça a diferença na vida de alguém que está precisando e agora, ao receber de um amigo, clicando por curiosidade, pode ser impactado, pode ser transformado pela palavra de Deus. E aí, já fez isso? Vamos fazer subir aqui a nossa audiência através das redes sociais. E você também, se tem aí um amigo que consegue acessar Novo Tempo pela TV, manda uma mensagem para ele e diga assim: olha, o programa já começou, vamos estudar sobre a profecia, o remanescente na profecia. Pegue a sua Bíblia e assim, juntos, vamos ao tema que está sensacional, eu posso lhe assegurar. Então, olha, fica junto com a gente aqui. Nós vamos agora para o nosso último intervalo. Quem sabe dá um tempo aí de você correr, beber aquela água, ou quem sabe resolver a última coisa, mandar uma mensagem, compartilhar o link, mas faz o seguinte, é rapidinho, nós vamos para o intervalo, mas já voltamos aqui no programa Está Escrito com a Bíblia na mão, prontos para estudarmos o tema dessa noite. Eu aguardo você, não saia daí, já já estamos de volta no programa Está Escrito. Voltamos agora definitivamente, vamos até às 11 horas da noite, você que está conectado aqui ao vivo na quinta-feira, você que acabou chegando agora no programa Está Escrito, seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar o tema do remanescente na profecia. Já está aí com a sua Bíblia, já está preparado, se acomodou direito aí no sofá, você está em trânsito? Não tem problema, fica à vontade aqui, você é muito bem-vindo, não importa onde você esteja, nem como você está recebendo esse sinal. O importante é você abrir aí o seu coração para que a palavra de Deus penetre profundamente, fazendo com que você se torne cada vez mais a imagem, a semelhança de Jesus e pronto para enfrentar os desafios que sempre a vida nos traz. E por falar em desafio, desastres e tragédias acontecem o tempo todo na nossa vida, não é mesmo? Será que você, quem sabe, viveu recentemente alguma coisa muito ruim, que tirou a sua paz, que encheu o seu coração de dor, de sofrimento? Coisas ruins e inesperadas assombram pessoas boas, mas também as pessoas más. É inevitável na vida a gente lidar com o tema da angústia, do sofrimento, das tragédias, que muitas vezes nos pegam de surpresa, não é mesmo? Eu quero te contar agora uma história impressionante. Ela é impressionante mesmo. Aconteceu com uma pessoa chamada Juliana, no ano de 1971, às vésperas do Natal, por volta do meio-dia, ela estava dentro do avião, sentada ao lado da sua mãe, quando um raio atingiu o avião em que ela se encontrava. E aquilo foi tão impressionante que aquele raio fez com que a fuselagem do avião se partisse ao meio. E ela despencou de 3.000 metros de altura. Você entendeu bem, é isso mesmo. Ela despencou de 3 quilômetros. Estavam naquele avião 91 pessoas. Todas elas morreram, com exceção de Juliana, que caiu sobre as árvores da floresta amazônica. E ali, ao cair, ela passou 1 dia e meio ainda encolhida numa posição fetal, tentando imaginar como ela sobreviveria. Depois de estar ali 1 dia e meio, ela se levantou e decidiu caminhar. E ela andou por impressionantes 11 dias, seguindo o leito do rio, até que finalmente ela foi encontrada e resgatada por um madeireiro. Que história interessante! Depois de muito tempo, ela estudou, ela conseguiu se tornar uma bióloga de grande respeito e ela comanda hoje estudos ali na Amazônia peruana para que estudos relacionados ao bom desenvolvimento do ecossistema, da fauna e da flora, da floresta amazônica, possam beneficiar cada vez mais a humanidade. Você já pensou passar por uma tragédia como Juliana enfrentou? A vida tem inúmeras tragédias, muitas catástrofes que são inexplicáveis muitas vezes.
A Bíblia apresenta esse tema da catástrofe também associando essa realidade à realidade do povo de Deus. Eu queria que você agora pegasse a Bíblia comigo e me acompanhasse, por gentileza. Nós vamos aqui ao livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Eu quero ler com você no Apocalipse, capítulo 12, o verso 17, o verso que vai aqui dar um norte, vai nos orientar no estudo de hoje. Apocalipse 12, leia comigo o que está aqui no verso 17. Diz assim o texto: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Preste atenção aqui no que diz o texto. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Pare um pouquinho. Irou-se o dragão contra a mulher. O Apocalipse usa imagens, usa símbolos, ou seja, você não lê, você não entende, você não interpreta como você está lendo. Quando o Apocalipse fala, irou-se o dragão, quem é essa figura estranha que o Apocalipse está mencionando aqui? Se você for procurar dentro do capítulo 12, você vai encontrar o sentido. No verso 9 diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Portanto, o Apocalipse aqui está fazendo uma referência direta ao inimigo de Deus. Observe que o Apocalipse 12, o verso 17, diz que o inimigo de Deus está irado, mas a sua ira é direcionada. Ela não se despeja assim aleatoriamente sobre a humanidade. O Apocalipse diz que a ira do inimigo de Deus tem um foco específico. Esse foco específico, conforme diz o verso 17, são os remanescentes. Eles estão sob a ira do inimigo de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a igreja de Deus, o povo de Deus, sempre apresenta a igreja de Deus, o povo de Deus, sobre uma ótica de dificuldades, de problemas, que têm uma origem em comum. O inimigo de Deus, ao lutar contra Deus, pretende destruir o seu povo. E ao longo da história, muitas tragédias, muitas catástrofes que foram orquestradas pelo inimigo de Deus, têm como objetivo levar à extinção, se pudesse ele, em massa daqueles que são fiéis a Deus e a sua palavra. Observe que o remanescente, de acordo com a profecia, é um grupo bastante específico. Existem aqui duas características que eu acho que você identificou com bastante facilidade dentro do texto que nós lemos. Quem é o remanescente aqui especificamente no Apocalipse 12, o verso 17? O remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus, isso aqui é bastante claro, e aquele também que tem a fé em Jesus. Veja que o diabo direciona a sua ira para este grupo específico e tenta destruí-lo numa batalha que o Apocalipse descreve como sendo cósmica, como sendo quase que global, envolvendo todos os povos, tribos, nações e línguas. A Bíblia apresenta, em todo o seu contexto profético e histórico, o remanescente dentro de 3 diferentes tipos. Vou explicar para você que talvez ainda não saiba quais são os diferentes tipos de remanescente. O primeiro remanescente que a Bíblia explica é o remanescente histórico. Quem é ele? É um grupo ou um indivíduo que tenha sobrevivido a uma grande catástrofe maligna. Vou dar um exemplo aqui para você. Você já ouviu falar da história de Noé, o dilúvio, a destruição? Veja, o dilúvio, a destruição, aconteceu simplesmente como consequência da entrada do pecado e a sua generalização dentro da humanidade. Mas Noé e a sua família foram preservados por Deus, por uma razão, porque Deus estava ali suscitando, estava levantando, estava protegendo o seu remanescente. A catástrofe pode vir, mas a mão de Deus protege aqueles que lhe são fiéis. E o segundo tipo de remanescente que a Bíblia explica é exatamente esse.
é o remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel? De acordo com a Bíblia, é um indivíduo ou talvez um grupo de pessoas que passa também por algum desafio muito importante, muito especial e conserva a sua fé em Deus e na sua palavra. Vou dar um exemplo aí também para facilitar a sua compreensão. Você deve ter ouvido já a história dos 3 amigos de Daniel que não se curvaram diante da imagem, da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado na Babilônia. Você se lembra disso? Ali você encontrava pessoas de diversos lugares do império, inclusive, possivelmente, nós teríamos ali naquela cena outros judeus, como aqueles 3 jovens, mas eles escolheram não se curvar. Portanto, eles dão aqui uma demonstração clara, objetiva, de um remanescente fiel diante de um contexto de catástrofe. E o último, é uma palavra assim um pouco diferente, se você não entende, vou tentar aqui explicar. O último tipo de remanescente seria o remanescente escatológico. O que isso significa? A palavra escatológico é uma referência ao fim dos tempos. Ou seja, no fim de todas as coisas, nós teríamos uma batalha, uma guerra cósmica. E essa batalha, essa guerra cósmica, envolveria todas as nações, todas as tribos, todas as etnias. Ou seja, nenhum ser humano, em lugar algum deste mundo, escaparia deste conflito. E Deus, nesse contexto de prova que o inimigo de Deus colocaria sobre aqueles que são fiéis, Deus protegeria em meio às catástrofes finais um povo. E esse povo seria o seu grande exemplo de que é possível vencer as artimanhas, as tentações, as ciladas espirituais, físicas, que Satanás tenta colocar sobre aqueles que são fiéis a Deus. Quando a Bíblia vai descrever esse assunto, nós entendemos que a profecia aponta para algo muito importante. Eu queria que você prestasse atenção comigo no que alguns profetas do Antigo Testamento explicaram sobre o contexto do remanescente. Eu queria que você fosse à Bíblia, como eu vou agora, pegue a sua Bíblia e me acompanhe lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel. Dá uma olhadinha comigo no livro do profeta Joel. Eu quero que você me acompanhe no capítulo 2. Nós vamos ler aqui o verso 32. O que é que a profecia fala sobre o remanescente? Então me acompanhe no texto bíblico. Diz assim, olha, o verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, grave bem essa imagem aqui, ó, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Dentro do livro aqui do profeta Joel, nós temos algumas características interessantíssimas sobre o remanescente. A primeira delas é que os fiéis, diante de um contexto de ajuntamento de todas as nações, o capítulo 3, que nós não lemos, o verso 1 de Joel, explica exatamente isso, e o verso 2, quando as nações forem ajuntadas para esse contexto do juízo final, Deus vai salvar todo aquele que invocar o nome do Senhor. E isso vai ser lindo demais, porque dá aqui a geografia onde eles alcançarão refúgio e misericórdia, e isso vai ser no Monte Sião e também na cidade de Jerusalém. Veja que o profeta Joel já mencionava isso, mas ele não é o único. Eu queria que você me acompanhasse agora dentro do livro do profeta Daniel, o capítulo é o 12. Vá lá comigo, o capítulo 12 do profeta Daniel. Eu quero ler com você o verso 1. Daniel, capítulo 12, o verso 1. Diz assim o texto. Nesse mesmo tempo, olha só que linda essa informação. Se levantará Miguel. Quem é Miguel? É o grande príncipe. Qual é o objetivo dele? Defender, porque ele é o defensor dos filhos do teu povo. Agora, por que é que Miguel, esse grande príncipe, precisa se levantar, precisa se colocar em pé? Preste atenção. Diz aqui o verso, porque haverá tempo de angústia.
qual nunca houve, desde que houve nação, diz aqui o verso 1, até aquele tempo. Mas naquele tempo, observe, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Observe que o profeta Daniel diz que um grande tempo de angústia vai se abater sobre a humanidade. Eu queria poder trazer uma notícia melhor do que essa para você, mas a Bíblia é muito clara que dias piores virão. Você está incomodado com a situação moral deste mundo? Você que se levanta para defender aquilo que é do bem, aquilo que é verdadeiro, você que se levanta tendo como base da sua argumentação, da sua vida, a palavra de Deus, você que tem um testemunho de Cristo, você que quer andar por aquilo que é certo, deixa eu te dizer, dias piores virão. A humanidade está caminhando para uma situação que aparentemente não terá resolução. Mas é dentro dessa batalha, é dentro dessa grande dificuldade que Deus promete que o grande príncipe do exército de Deus, Miguel, aquele que nós sabemos ser Cristo em pessoa, num contexto de batalha, ele vai se levantar para fazer o quê? Para defender os filhos do povo de Deus, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O seu nome está onde? O seu nome está dentro do livro da vida do Cordeiro. Você está hoje salvo, você faz parte do remanescente, ou você é aquela pessoa que tem medo de enfrentar assim qualquer problema com a cara aberta, com o coração assim pronto para se posicionar, ou você está se escondendo em amizades, você está se escondendo em situações para que você não tenha essa responsabilidade de se posicionar. Queridos, nesse tempo de angústia, Satanás vai espalhar a mentira, ele vai espalhar o engano. Na próxima semana, nós vamos entender como é que esse engano vai operar dentro do campo espiritual, dentro das igrejas, dentro da religião. Como é que as pessoas vão se valer da palavra de Deus para tentar seduzir para o caminho errado, levando as pessoas à destruição, usando o está escrito. É por isso que hoje você precisa se valer da autoridade de Cristo, da sua palavra. Você não tem que confiar simplesmente em um pastor, em um bispo, em um apóstolo. Você não tem que confiar em amigos. Você tem que confiar na autoridade de Deus, que aparece aqui na sua palavra. Eu ouvi uma frase bastante interessante. Um historiador chamado Steve Lawson, ele disse o seguinte: a Bíblia não é difícil de entender. A Bíblia é difícil de engolir. A Bíblia apresenta, queridos, uma batalha, uma guerra. Nós já temos guerra demais, você não acha? Nós já temos lutas demais, não é? Mas isso vai se intensificar, a tal ponto de nós estarmos dentro de um contexto onde essa batalha vai estar no seu clímax. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que a profecia fala sobre isso? Como é que o remanescente vai ser salvo pelo príncipe, pelo grande guerreiro Miguel? Eu queria que você me acompanhasse agora lá no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. Nós vamos agora entrar dentro da compreensão que o remanescente tem no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Por gentileza, me acompanhe aqui no verso 9. Quero ler com você. Diz assim o Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão. Observe que a menção é clara, é explícita. Não serão poucas pessoas. Diz aqui, grande multidão. De onde é que essas pessoas vêm? Diz aqui que ninguém podia enumerar, porque elas vêm de todas as nações. Então você que está aí assistindo da África, você que está em Moçambique, você pode fazer parte dessa grande multidão. Você que está no sul do Brasil, você que está no Rio Grande do Sul, em Paraná, em qualquer lugar que você esteja aí no sul do Brasil, você também pode fazer parte dessa grande multidão. Você que está assistindo aqui
essa pregação num tempo futuro, quem sabe daqui a muito tempo, se Jesus não voltou ainda, você que está no futuro também pode fazer parte dessa grande multidão. O verso diz assim: essa grande multidão vinha de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Veja que eles todos estavam em pé. O diabo nos tenta derrubar, ele tenta nos levar ao fracasso espiritual, ao fracasso religioso, ao abandono das nossas convicções, mas Deus nos colocará em pé, amém por isso? E diz aqui o verso: nós estaremos em pé diante do trono e também diante do Cordeiro. E continua dizendo: estaremos vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Símbolo da vitória, símbolo do nosso sucesso. Eu queria te dizer que o remanescente, ele conhece quem vai vencer essa batalha. Alguns ficam pensando, mas como é que pode, em sã consciência, alguém escolher sofrer, alguém escolher ser perseguido, passar por tribulação? Como é que pode alguém escolher abrir o seu coração para a palavra de Deus, sabendo que tempos difíceis virão para ele, para a sua vida, possivelmente para a sua família? A razão é simples. O remanescente sabe quem vence essa batalha. O remanescente escolhe não andar pelos atalhos, ele escolhe seguir o fluxo da profecia identificada e apontada por Deus. E a profecia diz assim, olha, eles clamavam, o verso 10, em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação não é minha, ela não é sua, ela não está dentro de nós, ela está sobre nós. É um atributo divino concedido a nós, seres humanos pecadores. E o verso 13, me acompanha aqui, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? E o verso 14 diz assim: Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Observe, eles vieram de uma grande tribulação, mas eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Veja, o sofrimento não apenas purifica o povo coletivamente, o sofrimento purifica a vida daquele que luta, daquele que se permite ser usado por Deus, fazendo parte desse remanescente. É no campo da provação que Deus transforma o seu remanescente. Foi em uma luta no Val do Jaboque que Jacó deixou de ser enganador, o mentiroso, para se tornar Israel, o pai e o símbolo da nação do povo de Deus. Talvez hoje o contexto da luta que você está enfrentando, a dificuldade, seja a melhor ferramenta de Deus para transformar você no remanescente, que segue o que é certo, não vai pela conversa fiada de outras pessoas. E essa história não poderia terminar em outro lugar. Eu queria que você me acompanhasse no capítulo 14. O verso 1 diz assim, Apocalipse 14, o verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé. Está com a Bíblia aberta aí? Me diga, onde é que o Cordeiro está em pé? Você lembra o que o profeta Joel falou? Que quem invocasse o nome do Senhor seria salvo naquele último dia lá no Monte Sião. Pois o Apocalipse repete essa ideia e diz: olhei o Cordeiro em pé, vencedor, vitorioso, sobre o Monte Sião. E com ele estavam 144 mil. Observe, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Nome na Bíblia significa caráter. O grande problema da última batalha entre o remanescente e o diabo é que o diabo vai oferecer o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. Ele vai oferecer uma religião fácil, sobrenatural, mas uma religião que negocia princípios, que abre mão de valores, que se vende por qualquer preço. É por isso que nessa batalha espiritual,
eu e você precisamos nos posicionar. Senhor, se for necessário passar por problemas, por dificuldades, eu permanecerei fiel a Ti. Essa é a sua decisão? Esse é o seu desejo? Pois Deus vai te conduzir no meio do vale da provação, da angústia. Você não está lutando sozinho. O grande príncipe Emanuel, o grande príncipe Miguel está ao seu lado te protegendo. Talvez você não consiga perceber, mas ele está aí agora. Você que está sentado sozinho no quarto, desesperado, angustiado, pensando, olha, para mim acabou. Eu queria te dizer que Deus pode te libertar. E Ele vai fazer isso hoje. Essa é a melhor notícia que eu poderia te dar. A palavra de Deus me dá a segurança para te dizer que a salvação está na pessoa de Jesus. Vou contar para você uma história. Essa história aconteceu no dia 26 de maio do ano de 2003. Os Estados Unidos estavam em guerra com o Iraque. E nesse dia, lá, numa importante cidade do Iraque, o regime de Saddam Hussein, que era um ditador muito austero, ele foi colocado no chão. E essa notícia rodou por todos os meios de comunicação. E ela chegou até um homem, o seu nome Jawad Amir. Jawad Amir havia sido condenado à sentença de morte pelo regime totalitarista de Saddam Hussein. Ele fazia parte de uma etnia diferente de Saddam Hussein e por defender um daqueles que era da sua etnia, ele foi condenado à morte. A pena, o enforcamento. Você consegue imaginar? Ele não pensou duas vezes. Ele correu para a casa dos seus pais e ele preparou um abrigo. Ele fez um buraco no chão, literalmente. Num cômodo pequeno, ele criou um buraco de 2 metros de profundidade e 1 metro de largura. Era um pequeno buraco. Ali ele entrou e, para se comunicar com o mundo exterior, ele colocou um rádio movido a energia solar. Através daquele rádio, ele recebia as notícias e ele ficava aguardando o dia que finalmente ele poderia sair livre. Mas o tempo foi passando. E dentro daquele buraco, ele aguardava uma notícia que não chegava. Foram 20 anos presos dentro daquele buraco. Ele não saía por nada, recebia comida por um buraco que estava aberto em cima. Ele não via o rosto de ninguém, não via a luz do sol. Ele pensava que morreria ali, naquele lugar escuro, sozinho, abandonado. Até que finalmente, no dia 26 de maio do ano de 2003, a tão aguardada notícia chegou. Saddam Hussein foi preso. O seu regime já não mais comandava o seu país. Foi dentro desse contexto que ele saiu do buraco. O curioso é que existe uma foto desse exato momento. A BBC de Londres, de alguma maneira, descobriu essa história e conseguiu ir até aquele lugar e fez uma foto interessante que está na internet daquele homem saindo daquele buraco por uma nova vida. Queridos, a profecia é muito clara ao afirmar que o diabo pode tentar destruir o povo de Deus. Ele pode nos aprisionar em problemas, em dificuldades. Mas o remanescente sabe quem é que vai vencer o final dessa batalha. É por isso que não vale a pena trocar tudo que Deus nos oferece por qualquer coisa que o diabo coloca no nosso caminho. Os princípios são inegociáveis. Para ser um remanescente, você tem que se apegar à palavra de Deus, à lei de Deus. É isso mesmo. Você que é religioso e que ouve por aí que a lei foi abolida, a lei do Senhor é um princípio, é uma cláusula pétrea. Não acaba, não termina nunca. O testemunho de Cristo é também a outra coisa que você precisa abraçar como sendo aquilo que define a sua vida, a sua história. É por isso que nesse momento, nessa pregação, eu tenho que terminar fazendo um convite para você. Hoje é o dia da sua libertação.
O remanescente pode estar vivendo dentro de um buraco, no meio de dificuldades, no meio de problemas, mas ele é livre pelo poder de Cristo. A palavra de Deus nos coloca numa situação de plena liberdade. É por isso que você hoje pode dizer para o seu Deus: Senhor, me mostra por onde quer que o Senhor ande, por onde o Senhor quer que eu ande. Me conduza, me leva passo a passo a cada uma das vitórias que o Senhor espera que eu conquiste nesse contexto de batalha. Satanás pode estar irado contra você, contra a sua família, contra a sua vida, mas ele não vai ser vencedor, porque Jesus é aquele que tem o domínio da história nas suas mãos. Você confia nisso? Por que não se apegar à palavra de Deus, a essa promessa? Tem um recado agora para você muito importante. É um recado cantado. A Joyce quer falar sobre o grande milagre que Jesus quer fazer no seu coração. Então abra agora o seu coração e que a letra desta música seja a sua prece nesse instante. Deixe tudo que não é importante de lado e se coloque agora nas mãos desse Deus poderoso. Milagre, o barro ganha forma e se envolve com o autor. Imagem sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor para mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para que vivas em mim? Milagre, conheces o meu nome e anseias ouvir minha voz. Com onisciência e a graça infinita conduzes meu andar. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor para mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para que vivas em mim?
és o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim, pra que vivas em mim. Sou o teu milagre, ó Senhor. E aí, você entendeu a mensagem de hoje? Você ficou com dúvidas? Pastor, será que eu estou andando no caminho certo? Será que eu estou seguindo a igreja verdadeira, a igreja remanescente? Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho aqui esse guia de estudos, A Procura da Verdade, e eu quero te dizer que aqui, a lição 9, o estudo 9, é sobre a igreja verdadeira. Tudo que você precisa saber está aqui nesse estudo. Você vai conseguir entender cada vez mais e melhor através desta lição qual é a direção que você precisa seguir. Se você tem sido impressionado pela palavra de Deus, você diz assim, pastor, eu queria muito conhecer onde é que fica uma igreja da Novo Tempo. Então você faz o seguinte, ó, nós vamos colocar aqui embaixo para você agora o endereço de um site, encontreumaigreja.com.br. Aqui você vai localizar a Igreja da Novo Tempo, a Igreja Adventista mais próxima da sua casa. E aí você faz o seguinte, de sábado pela manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite você vai até essa igreja e diz assim, olha, o pastor Robson do programa Está Escrito me pediu para vir aqui. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e ali você vai entender como é bom fazer parte do remanescente da profecia. Meu querido amigo, Jesus hoje ele está batendo a porta aí do seu coração. Está batendo a porta da sua casa, do seu lar. As decisões que você toma hoje vão influenciar em que lugar você vai estar quando essa guerra, essa batalha finalmente ganhar a sua intensidade máxima. Você quer estar do lado de Deus? Você precisa se apegar à palavra, você precisa estudar, você tem que ir ao Está Escrito. Então eu quero te convidar a ser um apaixonado pela palavra de Deus. Essa daqui é a minha companheira. Algumas pessoas me pedem, pastor, me dá essa Bíblia. Não, essa daqui eu não dou não, porque ela me acompanha onde eu vou, ela está comigo. Aqui eu encontro a luz necessária para entender o que está para acontecer. Que Deus te abençoe. Eu quero nesse momento orar com você, para que a paz de Deus esteja dentro do seu coração, dentro da sua casa. Você pode orar comigo? Querido Deus, nós estamos agora te buscando em oração, porque temos plena consciência de que o Senhor nos dirige em meio às dificuldades, os problemas. Nós sabemos que o Senhor tem um remanescente, um povo que permanece fiel. E nós queremos fazer parte deste povo. Assim, eu peço uma bênção sobre este amigo, esta amiga, que ele conheça essa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.